Graça e paz, meus irmãos, que bom estarmos juntos para conversarmos sobre a palavra do nosso Deus. Privilégio nosso poder ter a Bíblia nas nossas mãos e conversar sobre ela. Eu quero que você aproveite esse tempo, que você cresça, que seja um tempo onde a presença de Deus vai ser manifestada onde quer que você esteja, através do poder da palavra de Deus. Hoje nós vamos conversar sobre fé, a partir de Hebreus capítulo 11, eu quero convidar você a caminhar comigo no capítulo 11 de Hebreus e entender como que nós podemos viver pela fé. Obviamente, muita gente tem muitos conceitos a respeito de fé que podem estar equivocados. Sim, muita gente tem muitos conceitos a respeito da fé que podem estar equivocados. A fé que nós vamos pensar aqui é a fé cristã, a fé em Deus, a fé no poder de Deus, porque fé, a palavra fé, não é algo exclusivo da cristandade, é algo que as pessoas têm por aí, né? Mas hoje vamos conversar sobre como nós podemos viver pela fé em Deus, e a partir disso, responder algumas perguntas, fazer outras, chegar a algumas conclusões, fazer pelo menos algumas reflexões. Peça então sabedoria de Deus e que o Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito, possa abrir a sua mente e a minha, para que sejamos verdadeiramente transformados pela sua palavra. Nós estamos na semana 25 conversando aqui do nosso circuito bíblico e é muito interessante porque acabamos de começar o nosso jejum, a nossa jornada de 40 dias de jejum, 40 dias de busca pela presença do nosso Deus, 40 dias onde vamos buscar a contrição, o arrependimento, a profundidade no Senhor e nos preparando para aquele grande momento, aquela grande celebração da Páscoa, onde nós nos lembraremos, celebraremos Jesus pelo seu sacrifício remidor, transformador da história, pelo menos da minha história e da história de tantos, que foi a sua morte e ressurreição naquele tempo onde Jesus viveu na terra, passou anos aqui, ensinou o povo, mudou o mundo, morreu para me salvar, morreu para te salvar. Mas como nós sabemos da história, ele não ficou morto, ele ressuscitou. Então, abra aí a sua Bíblia, porque nesse tempo de jejum, muita coisa Deus vai falar conosco, e eu tenho certeza que hoje vai ser um desses dias. Hebreus capítulo 11, vamos primeiro começar com o versículo 1 e vamos seguir em frente. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é a certeza. Olha que interessante. Fé é alguma coisa que você não pega, que você não sente, mas você tem. E ela é a certeza daquilo que esperamos. Então a fé está relacionada à esperança. E ela também é prova. Prova das coisas que não vemos. Como assim alguma coisa que não vemos tem prova? É isso. É isso que a gente vai ter que explorar. Como que a fé, ela é alguma coisa que é certeza? Como que a fé é alguma coisa que é prova do que não vemos? A fé não é pensamento positivo. A fé em Deus não é eu acreditar que as coisas vão dar certo para mim e que eu vou ganhar as coisas que eu quero. Não, isso não é fé. Isso é outra coisa. Isso é pensamento positivo, isso é pensar que você vai conquistar o que você quer. Isso é, sei lá, o nome que você quiser dar. Fé está relacionado a Deus, ao seu propósito, aquilo que esperamos dele. Por isso que ela é certeza e que ela é prova. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Versículo 2. Pois por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Eles receberam bom testemunho de quem? De Deus.
Deus olhou para eles e falou assim: estes são aprovados. Eu dou testemunho desses. E ele vai citar alguns nessa chamada galeria da fé da nossa Bíblia, Hebreus capítulo 11. Os antigos receberam bom testemunho de Deus. Deus olhou para cada um deles e falou assim, ó, esse teve fé, esse teve fé, esse teve fé. E ele destaca alguns ao longo aqui desse capítulo. Imagina só, por causa da minha fé, por causa da sua fé, nós recebemos de Deus a validação de que aquilo que nós vivemos nele era o caminho certo. A maneira como nós vivemos a vida e as decisões que tomamos e a maneira como trilhamos a nossa jornada tem a ver com os planos de Deus para mim. Por isso o Senhor me valida, por isso o Senhor me dá bom testemunho da forma como eu vivi. Não é um privilégio? Eu já preciso fazer uma pergunta para você. Você vive a sua vida em Deus e com Deus baseado na fé nele ou baseado na sua expectativa de que ele faça as coisas para você? Porque olha, tem uma diferença muito grande entre nós vivermos em Deus por causa dele e nós vivermos em Deus ou com Deus por causa de nós. Porque isso muda o jeito como nós vamos nos relacionar com Deus. Se eu me relaciono com Ele, para que Ele me dê coisas, para que Ele faça coisas para mim, eu não tenho fé nele. Eu uso Deus para os meus próprios interesses. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus, é o meu próprio reino, ou meu pseudo-reino, o reino de mim mesmo, vivendo para mim e funcionando para mim do jeito que eu quero funcionar. Isso não tem a ver com Deus. Mas vamos seguir. Versículo 3, vem comigo. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, olha que fantástico, por meio da fé, ainda fala. Por meio da fé, ainda fala. A fé de Abel em oferecer o sacrifício a Deus, um sacrifício superior, um sacrifício baseado nas intenções corretas do coração, por aquilo que Deus era, por quem Deus era, por entendimento de que tudo que ele tinha era de Deus. A fé aplicada por Abel, mesmo que ele tenha morrido, a fé dele ainda fala. Então a fé não é alguma coisa circunstancial, que ora eu tenho, ora eu não tenho. Eu sou alguém que vive pela fé. E porque eu vivo pela fé, tudo que eu vivo está pautado nela. Então, seja uma oferta, seja uma fala, seja um texto bíblico que eu vou partilhar, seja um sentar à mesa, seja um trabalhar em algum lugar, seja o que for, eu faço o que eu faço, eu falo o que eu falo, eu vivo o que eu vivo pela fé. E pela fé em Deus somente. Porque aí, quando as circunstâncias se aproximarem e elas forem temerosas, elas forem difíceis demais, a minha fé não muda pelo que eu estou vivendo. A minha fé, ela permanece, porque não tem outra opção de viver a vida a não ser pela fé em Deus somente. E se eu morro por causa de uma enfermidade,
por causa de um problema, por um acidente, por uma fatalidade, por qualquer coisa, mesmo morto, a fé que eu tenho em Deus continua falando por causa do estilo de vida que eu escolhi viver, baseado na fé em Deus. Eu quero estar entre aqueles que o Senhor olha e dá bom testemunho da minha vida. Eu quero estar num próximo Hebreus 11. Não é por vaidade, porque eu tenho certeza que nenhum desses homens e mulheres que são citados aqui, nenhuma dessas pessoas aqui citadas, elas fizeram alguma coisa para receber destaque. Não, não é isso. É exatamente porque elas vivem pela fé, o que elas fazem, o que elas vivem, as suas motivações, os seus desejos, os seus planos, não tem a ver com elas, tem a ver com Deus. Então a expectativa dessas pessoas não é necessariamente uma solução ou uma resolução, é a glória de Deus. É permanecer com Ele por causa da fé. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Mais uma vez, aqui Enoque recebendo bom testemunho de Deus. Deus olha para ele e fala: esse é um servo que se destacou diante da sua descendência. Enoque se destaca em Gênesis capítulo 5, diante de uma genealogia, diante de um monte de citação de nomes, ele é destacado como alguém que viveu diferente dos outros, porque ele viveu pela fé. Você e eu precisamos viver aos olhos de Deus em destaque. Em destaque, somos destacados da descendência dessa geração, desse tempo, desse modus faciente, desse modus de fazer a vida e desse jeito de viver por causa da fé que temos em Deus. Nós, por causa da fé, não somos como todos, somos diferentes. Nós esperamos outra coisa. Nós temos certeza daquilo que esperamos. E nós temos provas daquilo que não vemos. Nós não vivemos por vista. Nós vivemos pela fé. Em Lucas, tem a narração da história dos amigos. Se não me engano, é o capítulo 5 de Lucas. Os amigos que levaram o paralítico até Jesus e não encontraram um meio de chegar normalmente onde Jesus estava, para que seu amigo fosse curado. Então eles tiveram a ideia de esforçar-se, de ir ao telhado da casa, abrir um buraco e baixar o seu amigo na frente de Jesus, então ele é curado. Mas antes de ser curado, Jesus, o texto bíblico diz que Jesus, vendo a fé deles. Irmãos, a fé em Deus, ela é perceptível, ela é palpável, ela é visível pela nossa maneira de se portar, pelas coisas que nós decidimos fazer, pelas decisões que tomamos ao longo da nossa jornada cristã. A fé não é um negócio para eu obter coisas. É por causa da fé que eu obtive tudo. Se eu tenho a fé em Deus,
eu tenho tudo. Então a fé é a exposição para o mundo de que eu já recebi, de que eu não preciso de nada mais. A fé é a exposição pública daquilo que eu recebi internamente. Sem fé, versículo 6, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Deixa eu repetir uma coisa para você. Fé não é isso que estão dizendo por aí. Fé em Deus somente. E por causa da fé nele, eu vivo na esperança de que ele virá. Eu vivo na esperança que ele é comigo. Eu vivo na esperança que eu tenho uma missão e vou cumprir a minha missão de conduzir outros à mesma fé pública que eu tenho. É pela fé que eu tenho prova do que eu não vejo. É pela fé que eu espero com certeza, eu espero com certeza por aquilo que parece para todos impossível. Essa fé, quem não tem, é impossível agradar a Deus se você não tiver. Por que é impossível? Porque quem dele se aproxima precisa crer. E crer não é saber que existe apenas. Crer é a capacidade que a gente, em sabendo que existe, se entrega. Não é isso que diz o Salmo? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Entregar o seu caminho ao Senhor é você abrir mão das coisas, é você sair do controle das coisas e deixar que ele controle tudo, deixar que ele conduza a vida. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer. Mas não só crer que ele existe apenas, mas crer também que ele recompensa aqueles que o buscam. Agora, que recompensa é essa? Como a gente é muito capitalista e a gente gosta de ganhar as coisas, a gente tudo transforma em dinheiro, em conquista nessa terra, transforma em poder, transforma em realizar os sonhos que deseja e tal, mas não é nada disso. Porque aquele que busca em nome do Senhor, recebe, mas não busca qualquer coisa, é aquele que está alinhado com Deus, busca segundo a sua própria vontade, e aí aquilo que Deus tem para dar, ele dá. A recompensa é a presença. A recompensa é o relacionamento. Quem vive por fé, vive recompensado, porque aquele que busca, encontra. E aquele que encontra está satisfeito. E aquele que está satisfeito não murmura, não reclama, não vive ansioso, tem paz. Uma paz que excede todo entendimento, que o mundo não entende, porque acha que é loucura. Essa é a fé que agrada a Deus. É por essa fé que nós nos chegamos a Deus. Versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar a família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Os textos vão agora seguir falando de outras pessoas, Abraão, por exemplo, e ele chega no versículo 13, que eu te chamo a atenção. Todos estes viveram pela fé e morreram
sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos da terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se tivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperaram eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Te chamo a atenção para o versículo 13, que fala que estes, especialmente aqui, Abraão e Sara, não viram a promessa ser cumprida efetivamente. Foi prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Ele não foi pai de uma grande nação enquanto vivo estava. Ele não viu o que aconteceu anos depois. Ele não viu. Mas a fé que ele aplicou não dependia dele ver alguma coisa ou não ver. Dele ver o que foi prometido ou não. Ele confiava naquele que prometeu pela fé. Quando nós vivemos pela fé, nós não queremos nada além de Deus. Porque nós não precisamos nada além dele. Nós só precisamos dele. E aí esses homens, o versículo 13 ao 16, fala que esses homens, eles sabiam que eles eram peregrinos da terra, que mesmo prometido a terra, eles não conquistando a terra como foi prometido, eles estavam tranquilos porque eles sabiam que receberiam de Deus algo muito mais incrível e maravilhoso, que é a presença com Ele eternamente. Eu acho que a gente perde muito tempo correndo atrás das coisas daqui, achando que a gente vai ganhar tudo aqui, e é sobre isso aqui que vale a pena, a vida. A gente vai se surpreender. Porque se a gente não está esperando pela pátria celestial, nós somos os piores dos miseráveis, pecadores. Nós esperamos por uma terra celestial e trabalhamos nessa terra aqui para levar o máximo de pessoas com a gente. Nessa terra aqui nós sofremos para conduzir outros para a terra celestial. Para essa pátria com Deus eternamente. E a nossa recompensa é Ele. A nossa recompensa é o Senhor. Versículo 38, eu vou caminhar para o final. Fala de outros homens, né? Depois do versículo 16, fala de outras pessoas que se destacaram, pessoas que realmente são destacáveis pela fé. E no versículo 38 diz algo sensacional. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Ah, irmãos, não é sobre as nossas conquistas. Isso é tão pequeno. Não é sobre o quanto que a gente tem na conta. Não é sobre o quanto que a gente é bom. Não é sobre nada disso. É sobre como nós vivemos pela fé em Deus. E o quanto seremos aprovados por Ele. Por causa das nossas decisões e por conta da maneira como vivemos. Arrancar de Deus o nosso bom testemunho. Imagina o Senhor dizer para você e para mim, ou sobre mim e sobre você, o mundo não era digno deles. Eram homens e mulheres normais. Pessoas comuns do dia a dia. Mas o mundo não era digno deles. Por causa da fé. Por causa da fé em Deus somente. Por
causa da maneira como eles viveram a vida. Não esperando alguma coisa de Deus, mas na certeza da esperança, pela fé, com prova daquilo que não viam. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Versículo 39. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Imagina você viver a vida inteira de fé, achando que você tem que fazer alguma coisa aqui e não ver essas coisas acontecendo, e você fica bravo com Deus e fala que a culpa é dele, porque as coisas não aconteceram. Viver pela fé é você descansar que o Senhor está trabalhando enquanto dormimos, que o Senhor cuida dos seus, que o Senhor tem missão para nós, que quando a gente vive pela fé, a gente cumpre o seu mandamento, obedece às seus chamamentos. E obedecendo, a gente vive uma vida de paz e tranquila, mesmo com tudo acontecendo ao nosso redor. Mesmo com tudo acontecendo ao nosso redor, mesmo com as lutas e problemas. Nós estamos vivendo a nossa vida baseado na nossa esperança, na certeza que temos da espera. E isso é prova do que não conseguimos ver. E muitas vezes faltam palavras para explicar. Eu estou tentando viver pela fé. Tentando pautar a minha vida segundo o que eu vejo escrito aqui na Bíblia. A Bíblia é o meu manual. É nela que eu suporto as minhas decisões, a minha maneira de viver. Eu vivo pela fé em Deus, que eu aprendo aqui. Quero convidar você a conhecer o Senhor pela Bíblia, a buscar a Deus em oração, para que Ele transforme sua mente, sua vida a cada dia. Que você jejue, pedindo a Deus, Senhor, me dá a fé da Bíblia, me dá a fé de Hebreus 11. Me coloca nessa galeria e me ensina a ser um homem, uma mulher, que o Senhor vai dar bom testemunho. Mesmo que eu não veja a promessa sendo cumprida, eu permaneço confiando em Ti. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.